Eu quero Eu testemunhar. quero testemunhar. Eu quero quero testemunhar. Olá, pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Estou aqui a convite do nosso querido irmão Samuel e de sua digníssima esposa Verusca. E é com muita gratidão, né, e ao mesmo tempo temor a Deus que eu estou aqui para ter esse momento de conversa e de compartilhamento de experiências com Deus, porque esse trabalho é sobretudo sobre Deus. Graça e paz, irmã. Graça e paz, testemunhadores. Shalom, testemunhadores. Como é que vocês estão? Espero que bem. Essa irmã, né, a gente já faz uma eternidade que está tentando trazer ela aqui para testemunhar, né, porque pode ter certeza que vai vir muitos testemunhos edificantes, né, e de abrir a mente e a consciência dos irmãos que ou estão passando pelo processo que ela passou, ou já viu alguém passar que pode servir de referência, né? Assim, então, tudo o que a gente passa na nossa vida, né, é para que a gente possa amadurecer, né, diante de Deus e ou tomar como exemplo para a gente não seguir, né, por aquele caminho, né? É verdade, exatamente. E como a gente vai ver durante o testemunho, a Bíblia nos fala sobre as situações que ela vai trazer aqui. E é a nossa regra de fé e prática, né? Ela nos traz um alerta imenso sobre diversos temas e a gente quer compartilhar um com vocês hoje. Vai ser bênção. Fiquem aí, não saiam não, escutem até o fim. Então, amados, hoje o tema, né, assim, o testemunho, né, sobre amizades, os contextos sociais, né, que a gente frequenta e alguns alertas também, né, o que está nesse meio, né, esse meio e também o que está por trás, né, das pessoas, né. Então, irmã, me fala um pouco como tudo isso surgiu, como todo esse momento aconteceu na sua vida? Qual era o contexto da época antes de chegar esse testemunho, chegar a esse local, né, da igreja, né, dos momentos que você passou? Bem, eu, antes de tudo, só para contextualizar vocês, eu cresci no contexto cristão, né? Eu tenho uma família cristã, nasci já na igreja, né? Recebendo, graças a Deus, desde muito cedo, todo o investimento, né? De escola dominical, de grupo de louvor da igreja, coral infantil. Então, assim, eu sou muito grata a Deus e à minha igreja, a igreja que eu fiz parte no passado, porque me deram a base, né, a base bíblica, né? Foi na igreja que eu me converti, né? Foi numa escola bíblica dominical com uma tia de escola bíblica dominical que eu tive meu encontro com o Senhor, né? E desde muito cedo sempre aprendi a estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e tinha muito prazer nisso. E para mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A sensação que eu tenho é que Deus me criou debaixo de uma proteção, de um cuidado. E nesse contexto de proteção, ele foi semeando em mim a palavra dele, até que com 8 anos de idade, com 5 anos de idade eu me converti na igreja, mas com 8 anos de idade eu tive o meu encontro pessoal com Deus, que isso pode até ser ser falado em outro momento, mas eu só tenho assim, sentimento de gratidão e de muito amor e carinho pela igreja que eu fiz parte. Mas houve um certo momento, né, da minha vida, já mais jovem, que eu fui percebendo
que a igreja estava passando por um processo, né, de imaturidade, talvez, não sei. E eu fui me entristecendo muito com algumas coisas, né, um contexto de muita fofoca, de muita malícia, de muita maledicência, de maldar as pessoas da igreja, de estar sempre falando, difamando. E eu fui me entristecendo muito, muito mesmo, a ponto de não mais me ver naquela igreja, certo? Só que eu não me via sem Cristo. Eu não me via mais naquela igreja, mas eu não me via sem Cristo. Então, o fato de você não se identificar com aquela igreja não significa dizer que você vai ser um crente em casa ou que você vai deixar Cristo. Né? O fato de você se decepcionar com os homens não significa que você vai se decepcionar com Deus. Se são os homens que pecam, se são os homens que falham, todos nós falhamos, todos nós somos seres humanos e pecadores, todos nós falhamos. Mas eu sabia que Deus era o meu Deus. É minha vida. Deus é meu Deus, é minha vida, é meu tudo. Sem Ele eu não posso viver. Ele é o ar que eu respiro. Eu estando bem ou não estando bem, eu estando em sintonia com Ele, ou meio capenga, mas nunca longe dele. Né? E foi nesse contexto que eu conheci outras pessoas que também eram cristãs. Conheci no contexto de igreja, né, de encontros entre igrejas. E depois eu reencontrei essas pessoas na universidade, onde eu fiz minha primeira graduação. Sou formada em História, né, na Federal Rural de Pernambuco. E lá eu reencontrei um amigo meu. E foi justamente nesse cenário de muita tristeza, de decepção com a minha igreja, que até então eu fazia parte, e de procurar, né, de sentir a necessidade de procurar uma outra igreja, que esse grupo de jovens me acolheu muito. Me acolheu muito e aí eu pude visitar outras igrejas. E no que eu visitei as igrejas dessas pessoas especificamente, e pude ver que aquilo que eu achava que era normal, que era comum, na verdade não era. Que existiam outras igrejas que eram diferentes, de pessoas que, obviamente, eu acho que toda igreja tem pecado, toda igreja tem defeito, porque são pecadores redimidos, mas são pecadores, né, que estão sendo santificados. Mas eu lembro na época que o que me chamou mais atenção foi que as pessoas elas não viviam à procura, à caça de maldar ninguém, nem de pensar o mal de ninguém, muito menos de sair falando da pessoa. E foi o que mais me motivou na época a me afastar, porque as jovens da igreja, desde aquela mais quietinha, que mais trabalhava na obra, né, que vivia para a igreja, para casa e para os estudos, até aquela que era mais espiritada, ninguém escapava da língua das pessoas. E as coisas que eram ditas eram demasiadamente absurdas. E que quando eu chegava num contexto não cristão, eu não via esse tipo de maledicência. Eu pensava como é que pessoas não crentes não têm maledicência, não têm esse nível de fofoca, e na igreja eu vejo isso. E aí, quando eu passei a frequentar outras igrejas, eu vi que as outras pessoas também não tinham esse tipo de prática. E aí, eu lembro que foi uma desconstrução. Eu digo, eita, nem todo lugar é assim. Então, isso não é normal. É comum, mas não é normal. Isso já foi uma quebra de paradigma, assim, sabe? Para mim, na época. E só que o problema é que, ao mesmo tempo que essas pessoas me acolheram,
que me levaram para uma igreja onde aparentemente as pessoas estavam muito mais voltadas para servir a Deus, né? E serem irmãos uns dos outros, e estar em coinonia um com os outros, e estar servindo a Deus, de ajudar o próximo, de adorar a Deus. Esse era o foco, né? E foi nesse contexto que eu acabei me atraindo por essa outra igreja e por esses novos amigos, de pessoas que queriam servir a Deus, que queriam adorar a Deus e que queriam estar com Deus e servi-lo, ainda que de uma forma diferente, né? Com temas sociais diferentes, indo para contextos onde geralmente a igreja não vai. Pelo menos esse era o discurso, né, da época. E aí eu passei 2 anos em uma outra igreja e 2 anos frequentando na companhia desses outros amigos meus. O problema é que eu fui percebendo, no começo tudo são flores. Isso é em relação a tudo na vida, né? No começo tudo são flores. Só que depois você começa a perceber que as lacunas, né? As limitações. E aí eu fui percebendo que as pessoas não tinham uma base bíblica assim tão sólida. Eu fui percebendo que as pessoas, por não terem essa base bíblica tão sólida, muitas vezes passavam a relativizar questões elementares da palavra, subjetivar. Então era muito a partir do que eu acho, do que eu sinto, do que eu penso, da minha verdade, da sua verdade, da verdade dele, que tudo é verdade. Né? Desde que tudo é verdade, desde que nós concordemos. Se for algo contrário ao que nós estamos dizendo, já não é mais tão verdade assim, né? Diga-se de passagem. Mas eu fui percebendo isso ao longo dos 2 anos. Isso não foi do dia para a noite. Eu era bem nova na época. Mas eu fui percebendo isso e fui ficando desmotivada, fui ficando triste, né? Fui percebendo que o discurso ideológico era muito bonito, no sentido de amor ao próximo, de respeito, de se dar, de se doar, mas na prática, por exemplo, a gente tinha um trabalho social e todo sábado eu estava lá só com ou mais uma pessoa ou eu sozinha, com um monte de criança que morava em comunidade que vivia em contexto de miséria. Não era nem de pobreza, era de miséria. Então o discurso era mas na prática quem colocava a mão na massa e era constante, entende? Cadê o pessoal? E no discurso eram pessoas de muito respeito, de muita boa vontade, de muito acolhimento, mas foi um contexto onde eu sofri muito bullying, né, por parte de amigos, e que eu muitas vezes mascarava que estava tudo bem, ria, brincava, primeiro porque eu sempre tive dificuldade de demonstrar que alguma insatisfação sobre algo, né? Isso eu fui trabalhando já de uns 5 anos para cá, mas até então eu era aquela pessoa que eu não demonstrava. Se eu ficasse triste ou insatisfeita com algo, eu não demonstrava. E pelo contrário, eu procurava mostrar o contrário, eu procurava mostrar que estava tudo bem, estava tudo ok, sabe? E, infelizmente, a forma como você age ou reage a determinadas situações, quer queira, quer não, está dizendo para outra pessoa como ela pode tratar você.
Então, foi um contexto também de muito bullying por parte de amigos, que, volto a dizer, na retórica tem uma ideologia linda, né? Quem escuta falando, quem vê falando, poxa, que coisa linda, que ser humano lindo, pessoas tão amorosas e gentis, mas na prática era um contexto de muita piada, de mau gosto, de muita brincadeira de mau gosto, de colocar a pessoa para trás, sabe? De menosprezar, de fazer aquela pessoa ser o bobo da corte, o alvo de tudo, de desacreditar você. E eu aceitava tudo para estar lá, para estar com eles, sabe? E nunca demonstrando que aquilo não estava certo e que eu não ia aceitar aquele tratamento comigo. E, e o que eu quero dizer com isso é sobre a gente ter cuidado, né? Com as pessoas com quem a gente resolve andar. Porque hoje, quer queira, quer não, aquele velho ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Hoje, os primeiros sinais de algumas coisas eu já percebo rapidamente, né? Mas naquela época eu muito nova não percebia. Então, assim, um contexto onde as pessoas... Foi nesse contexto, mesmo pessoas que se diziam cristãs, que eu sofri bullying porque eu era virgem ainda. Então, se em contextos não cristãos, como o da faculdade, as pessoas me respeitavam a minha presença, porque eu sabia que eu era crente, porque sabiam que as conversas, quando eu estava presente, eram diferentes. As pessoas mudavam de assunto em respeito à minha presença, porque eu era cristã, sabe? E aí eu chego no contexto cristão, eu sou motivo de piada porque eu ainda era virgem, sabe? E você vai vendo os valores sendo distorcidos. E como é que se diz? E a palavra de Deus sendo relativizada, né? E principalmente, o discurso é sempre o mesmo. Esse contexto de igrejas alternativas é sempre o mesmo discurso. Você chega ferido, triste, decepcionado, aí você é abraçado, é acolhido, é amado, não é julgado. E ao mesmo tempo em que tudo isso é feito, aí nós somos uma igreja de verdade, nós somos uma igreja sem barreiras, sem religiosidades, sem coisas que são desnecessárias da religião. E sutilmente vai inculcando em você que praticamente é uma igreja verdadeira e que essas igrejas tradicionais, tipo igrejas presbiteriana, batista, congregacional, assembleia, que essas igrejas estão tudo erradas, estão tudo ultrapassadas, né? Que é cheio de gente religiosa, são pessoas que não se importam em amar o próximo de verdade, não ligam para as causas sociais, né? Não se envolvem com a dor e o sofrimento individual de cada pessoa. O discurso é lindo, é maravilhoso, mas que esconde, na verdade, muita soberba, muita arrogância, entendeu? De achar que porque você é alternativo e que você não tem esses ritos que existem nessas igrejas tradicionais, que você é mais igreja, porque você ama, porque você acolhe, porque você olha para a pessoa em situação de rua, que você olha para a pessoa que é vítima de assédio e abuso sexual, entende? E é como se fosse mais igreja do que qualquer outra, é como se fosse muito mais cristão. E essas outras questões que as igrejas tradicionais olham, né? Ah, isso não é tão pecado assim, não. Deus não está interessado com isso. Esse é o discurso. Santidade, as pessoas levam. O que é santidade? Santidade é amar o próximo, né? Isso é, Deus está ligando se você
faz isso, faz aquilo. O que é que tem a bebida? O que é que tem você ir para o barzinho tomar uma com seus amigos? O que é que tem você se relacionar com seu namorado? O que é que tem isso? O que é que tem aquilo? O que é que tem aquilo outro? Nada a ver, sabe? E isso foi me entristecendo muito. E graças a Deus porque me entristeceu. Porque o que eu vi foi que todos os meus colegas que viveram nesse contexto foram abraçando essa forma de pensar, essa forma de ver o mundo, de ver a igreja, de ver religião, de ver até Deus. E hoje estão tudo no mundo. Estão tudo perdido. E os poucos os raríssimos, pouquíssimos, que ainda estão na igreja, são pessoas que estão na igreja, mas que têm um estilo de vida que eu não vejo que condiz com o que eu aprendo na palavra. Sabe? Ah, mas você só quer ser a santa. Eu quero mesmo ser santa. que eu já ouvi isso. Tu só quer ser a santa. Quero mesmo, você tá certíssimo. Eu quero mesmo ser santa. Não no contexto que você está dizendo, de ser a certinha. Não. Mas eu quero mesmo ser santa. Eu acho que o papel da igreja é ser santo mesmo. É buscar a santidade em Cristo. Né? E aí também foi um contexto de eu me envolver com amizades que relativizaram muitas coisas. Até certo ponto, e aí é um alerta, né? Graças a Deus, porque eu tive uma boa base em casa, eu tive uma boa base eclesiástica, ou seja, na igreja. E eu, pessoalmente, né, desde os 8 anos de idade, que Deus me despertou para ler a palavra de Deus diariamente. Então, desde os 8 anos de idade, que eu lia a palavra regularmente, que eu meditava na palavra, que eu estudava a palavra, sabe, com afinco. E Deus ia me iluminando, me trazendo direcionamento. Na época, minha mãe começou a estudar teologia, então ela nem concluiu o curso de teologia, mas ela comprou bons livros e eu usei esses livros para aprender mais da palavra. Entende? Então, o meu relacionamento com Deus, ele não dependia da igreja, que é uma coisa que é fundamental. Por que tantos jovens se desviam? Porque muitos jovens dependem da igreja, dependem do convívio com os outros adolescentes ou com os outros jovens, e muitas vezes não frequentam a EBD, não frequentam o culto de doutrina, e mesmo que frequentem, mas não frequentam o culto de oração, e mesmo quando frequentam, só fica naquilo ali, e a sua vida pessoal com Deus, e seu relacionamento com Deus. E graças ao bom Deus, essa não foi a minha realidade. Então eu tive uma boa base familiar, eu tive uma boa base eclesiástica, né? O meu contexto, o contexto onde eu cresci foi um contexto de muita EBD, de muito culto de doutrina, de muito culto de oração, de aprendizado da palavra, mas foi também um contexto de vida onde o próprio Deus foi me guiando, foi gerando em mim o desejo, a fome de estar na presença de Deus, de aprender dele, né, de meditar na palavra. E aí esse relacionamento com Deus, esse desenvolvimento no conhecimento da palavra, é que dá base para a gente, para momentos onde a gente é provado. Né? E até certo ponto, daquilo que era mais patente, eu conseguia discernir do que, não, isso não agrada a Deus. Por mais que eles estejam dizendo que isso não tem nada a ver, isso não agrada porque a Bíblia diz isso, 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 isso. Ah, mas isso, nada a ver essa questão. Eu ouvia e pensava, não, mas a Bíblia diz isso. Então, a base de fé e de prática do cristão é a palavra. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem que ser respaldado na palavra. Quando alguém vem e diz algo,
A gente tem que comparar com o que a palavra de Deus diz. Se está coincidindo, a gente segue junto. Se não estiver coincidindo, entre um e outro, eu fico com a palavra. E isso me salvou muito, muitas vezes. Porém, nem tudo. Por quê? Porque por mais que você procure ter um relacionamento com Deus, por mais que você procure ter conhecimento da palavra, base bíblica, você nunca vai ser aquela pessoa que vai sempre influenciar e não vai ser influenciada. Né? Na vida, nos relacionamentos com pessoas, né? Seja familiar, seja de amizade, seja de trabalho, seja afetivo, nós nos damos e recebemos. Nós influenciamos e somos influenciados. Então, eu passei a ser influenciada, sem perceber em muitas coisas. Foi também nesse contexto que eu entrei na universidade. Então, se eu conseguia enxergar aquilo que era patente e discernir que não agradava a Deus, mas algumas coisinhas foi paulatinamente, progressivamente, aos poucos, né? Aquele ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O diabo, ele sabe disso. Ele sabe, ele conhece a gente, porque ele observa a gente 24 horas por dia. Ele tenta de um jeito, não consegue, ele continua nos estudando e vai tentar uma outra abordagem. Então ele viu aquilo que eu não cedi. Ele viu o que eu não cedi. Mas ele começou a sutilmente procurar me influenciar de outras formas. E é justamente nesse contexto que eu lembro que Deus, eu já estava terminando a minha graduação, e Deus começou a me despertar para o curso de teologia. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Esse foi o testemunho, né? Essa testemunho da irmã que trouxe, trazendo bastante reflexão, né? Sobre amizade, sobre companhia, né? E meios, né? Também, né? Então, aguardem a segunda parte, né? Que vocês possam acompanhar aqui, né? Vamos estar colocando em breve a segunda parte desse testemunho da irmã que contribuiu, né, para trazer reflexões, trazer pensamentos sobre uma série de elementos, né, situações que podem estar presentes no nosso dia a dia, né? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Então, amados, muito bom ter vocês com a gente em mais um vídeo, mais um testemunho. Obrigada pela presença. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser abençoado por ele. Segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum testemunho. E até o próximo vídeo. Até o próximo, testemunhadores. Eu quero testemunhar. Continue buscando a Deus.